Eu separei para vocês 7 dicas para investir em fundos imobiliários que eu gostaria de ter recebido lá atrás antes de cometer vários erros. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso vai me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link na descrição do meu perfil. Lá eu posto sobre fundos imobiliários todos os dias nos stories e no feed. A primeira dica é: invista nos segmentos mais consolidados, ou seja, fundos de logística, fundos de papel, fundos de shopping, fundos híbridos, e aí a gente tem renda urbana no meio, né, incluído, e os fundos de laje. Bom, por que investir em segmentos mais consolidados? Porque nós temos histórico, e quando a gente fala de investimento, olhar o espelho retrovisor é muito importante, porque a gente vai saber como o gestor se comportou em cada momento. Segmentos com histórico nos mostram como eles se comportaram em crises, com Selic alta, com IPCA alto, com CDI alto. A gente tem ali um retrato do passado. Isso é muito importante para a gente olhar para o futuro. Logicamente que a gente pode ter problemas com fundos desse segmento, tá? Mas a gente já sabe o que esperar deles. A segunda dica é: invista em fundos imobiliários com patrimônio líquido robusto, de preferência acima de 1 bilhão de patrimônio. Lógico, existem fundos que têm 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões de patrimônio que têm muita qualidade. Sim, existem, mas eu tô dando dica aqui para você que vai começar a investir. E quanto maior o patrimônio, mais segurança você tem, tá? Quanto mais o patrimônio é robusto, menos as movimentações da gestora te impactam no patrimônio do fundo. Ou seja, quanto maior patrimônio líquido, mais segurança. Dica número 3, invista em fundos imobiliários com receita diversificada. Ou seja, se você vai investir num fundo de tijolo que investe em imóveis, que esse fundo tenha vários imóveis. Se você investe em um fundo de papel, que esse fundo de papel não tenha concentração em nenhum devedor, que ele tenha uma diversificação grande do portfólio. E dentro dessa dica número 3, é muito importante que você evite monoativo e monoinquilino. Aquele fundo que tem um imóvel apenas ou que a receita vem de um inquilino apenas, o risco é grande. Se aquele inquilino, se aquele imóvel acontece alguma coisa, você deixa de ganhar a sua renda, né? E um fundo que perde a sua renda despenca. Trouxe aqui o exemplo do XPCM, né, um fundo de lajes corporativas da XP. Ele era alocado para a Petrobras em Macaé, o nome já diz, ó, XP Corporate Macaé. Tinha um imóvel apenas, era alocado para Petrobras. Petrobras saiu. Repare que aqui, ó, ele pagava muito, ó, 71, 74, 88, 78 centavos, 85, pagava bastante. O inquilino saiu, despencou o rendimento, ó. Ele ficou por um tempo até pagando algo a mais, tá? Porque o inquilino pagou para sair, né? Aí ele ficou pagando alguma coisa, mas hoje não paga mais rendimentos, né? O último rendimento pago foi de 2 centavos em janeiro de 2024 e além da perda do rendimento, o cotista também amargou 92% de prejuízo durante todo o período. E eu trouxe como exemplo o Deva 11, além de outros problemas, né? O fundo teve um problema grande, assim como o HCTR, Tord, Versalhes, né, de concentração de receita em devedores específicos. Quando os devedores começaram a dar problema, o fundo caiu muito, né? Então repare aqui que começou um problema de inadimplência em cascata. Muitos CRIs eram do mesmo grupo. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, hoje a carteira do fundo em dia, né, só 33,6% da carteira. Com carência de juros, 57,1%, inadimplente 9,3%. Então, hoje a carteira realmente saudável do Deva é 33%, né? E isso reflete, não tem jeito, na cotação, né? Desde o início a cotação caiu 74%. E além disso, a renda também foi caindo, né? Então a renda do fundo foi caindo. Por quê? 33% da carteira que está indo bem, né? O resto está passando por maus bocados, porque ali dentro do portfólio tinha pouca diversificação, pulverização em devedores diferentes.
Quarta dica: invista em fundos imobiliários que tenham liquidez. E aqui, para ficar fácil para vocês distinguirem o que é uma boa ou uma ruim liquidez, tá? Eu coloco no mínimo uma liquidez média diária de R$ 1 milhão. Estela, eu sou investidor pequeno, eu não vou investir R$ 1 milhão. Só que não é assim. A gente está falando de um mercado, vários investidores podem negociar aquele fundo imobiliário. Se a liquidez é baixa, vai ser difícil você vender esse fundo, vai ser muito difícil você comprar esse fundo também no preço que você quer. A liquidez, a alta liquidez dos fundos imobiliários é uma das maiores vantagens dessa classe de ativos. Você com um fundo de alta liquidez, você consegue vender se dá algum problema rapidamente, sem perder muito dinheiro. Se você vê uma oportunidade, consegue comprar aquela cota também. Agora, se a liquidez é baixa, você fica amarrado no ativo por mais tempo do que deveria e pode perder muito dinheiro, tá? Eu vi isso acontecer com alguns mentorados e eu mesma já fiquei ali uma tarde inteira tentando vender uma cota de um fundo imobiliário, tá? Teve um fundo imobiliário que eu comprei há pouco tempo, eu vi uma oportunidade, coloquei a ordem de compra, a liquidez era tão ruim, porque eu pus a ordem de compra e fui trabalhar, que eu comprei uma cota, só uma cota. Aí tá, esperei subir, era uma cota só também, mas ok, eu esperei subir. Quando subiu, chegou num preço que eu falei, vou vender, porque eu não tenho mais interesse em comprar esse fundo, era uma oportunidade que eu vi. Eu fiquei uma tarde para vender uma cota. Tá certo que a liquidez era de R$ 50 mil diárias, de liquidez média, isso foi difícil, mas no geral, se você pega aí fundos com liquidez de no mínimo R$ 1 milhão, você consegue entrar e sair do fundo de uma maneira tranquila. E isso é muito importante. Não subestime o poder da liquidez ou o estrago da falta dela. A dica número 5 é diversifique a sua carteira de fundos imobiliários, tanto nos ativos, nos fundos imobiliários que você vai comprar, quanto em gestoras. Diversificação é proteção, é o almoço grátis que o mercado nos dá, te protege de riscos que você nem sabe que existem. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente teve, por exemplo, a venda da CSHG para a Pátria, você que estava muito posicionado na CSHG, se fosse para uma gestora ruim, né, se o final da CSHG fosse ruim, você veria vários dos seus fundos caírem, boa parte do seu patrimônio cair. Além disso, algumas gestoras, se você olhar a carteira de fundos de papel, tem muitos ativos sobrepostos. Então, se você abrir, por exemplo, a carteira do KCRE e do KNHF, você vai ver que o KNHF tem muito Creditas, tem muito Prosoluto também. Se você abrir a carteira de CRIs, do MXRF, do XPCI, que são da mesma gestora, você vai ver vários CRIs em comum ali na carteira. Então, se acontece o problema em algum CRI do MXRF, provavelmente esse problema vai acontecer no XPCI também. Assim como na Quineia, você tem vários CRIs em comum entre seus fundos. Então, não é porque você está diversificando em fundos imobiliários que você está com uma carteira diversificada. Se acontece problema em um, pode acontecer nos outros também. Então, diversifique por gestoras. Em relação ao ativo, tá? Eu vejo muita gente achando que uma oportunidade está muito boa e se enchendo de um fundo específico. Cuidado, você está correndo um risco desnecessário. Eu, particularmente, coloco na minha carteira 10% no máximo em ativos seguros, que eu considero de base, tá? Então, não se exponha demais a um ativo. Você está correndo riscos desnecessários e correndo o risco da ruína. Só para ilustrar o que eu estou falando, né? Que uma gestora, por exemplo, de fundo de papel compra os mesmos CRIs para os seus fundos, então, mesmo você diversificando entre os fundos da gestora, você pode não estar diversificando bem o seu portfólio, dá uma olhada nos relatórios de junho dos fundos da Quineia, tá? Olha aqui, Canip, junho de 2024, olha aqui a alocação, ó, 26,7 milhões, no devedor Gazit Malls, IPCA mais 7,99. Se você olha o KNHF, junho de 2024, você vai ter uma das operações dele, a mesma, ó, Gazit Malls, 20 milhões de reais, IPCA mais 7,99. Então, é o mesmo CRI. Além disso, KNSC, junho de 2024, aqui, ó, Gazit Malls, 10 milhões de reais, IPCA mais 7,99. Não que eles tenham um portfólio muito em comum, não é isso, mas você tem que sentar e verificar.
Ó, o quanto aqui eles são parecidos. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar a carteira de devedores, tá? Por quê? Porque pode ser uma aquisição ou outra parecida, mas isso acontece. Se o gestor ele vê uma operação que para ele faz sentido, que ele acha que é uma oportunidade, ele vai comprar para mais de um dos fundos da casa. Dica número 6: não pague caro por um fundo imobiliário e aprenda a precificar os fundos imobiliários. Eu fiquei um bom tempo comprando fundos que eu imaginava, não, tá bom, porque é de qualidade, não preciso precificar, a cotação vai subir com o tempo. Não é bem assim, tá? Não vale a pena você pagar caro por um fundo, mesmo que ele seja de qualidade. Por quê? Primeiro, você está abrindo mão da sua margem de segurança. E para renda variável, você precisa ter margem de segurança. Porque acontecem solavancos no meio do caminho. Um fundo nem sempre vai fazer movimentos perfeitos. Um fundo que hoje é bom pode se tornar ruim. Você precisa ter margem de segurança para poder sair tranquilamente se der algum pau naquele fundo, tá? Ouça o que eu estou dizendo, é muito importante ter margem de segurança. Além disso, você não pode aceitar pagar por um fundo imobiliário que é renda variável mais caro do que renda fixa. Não adianta você investir em fundos imobiliários para receber menos que a renda fixa, tá? Você investindo em renda variável precisa ganhar mais, senão você está se enganando. Então, assim, FOFs e fundos de papel, precifique pelo PVP. PVP de 1 para baixo, né? Ótimo, você pode comprar. Se for mais de um, não compre, não vale a pena. E fundos imobiliários de tijolos tem vídeo no canal ensinando vocês a precificarem. Meus alunos ganham a planilha inteligente, que é um bônus que eu trago para eles. Em menos de 1 minuto você consegue precificar os fundos imobiliários e é importante precificar. É importante você ter esse parâmetro. Então eu tenho aqui a renda fixa, tesouro, né? Você tem aqui um risco soberano, dificílimo de você levar um calote, né? Se isso aqui te der calote, significa que o país já quebrou, né? Mas a verdade é que você tem aqui, ó, IPCA mais 6,12, IPCA mais 5,88, IPCA mais 6, IPCA mais 5,95. Por que comprar fundos imobiliários quando temos o tesouro direto, o governo, né? Você sendo credor do governo, te pagando tanto. Para investir em renda variável, você precisa ganhar mais. Então, por isso que eu uso a planilha inteligente. Eu coloco aqui a taxa da renda fixa, dou um enter, tenho o risco e ela calcula para mim. Então, eu preciso de um spread, eu preciso ganhar mais. E dessa maneira eu consigo ver quais os fundos imobiliários estão descontados em verde, quais estão caros em vermelho, e eu não vou comprar o que não está dando entrada, porque isso não vai ser um bom negócio. Eu não vou estar rentabilizando o meu dinheiro da forma adequada, eu vou estar perdendo dinheiro. Teoricamente, é isso. Estou correndo mais riscos para ganhar o mesmo ou menos que a renda fixa. Não vale a pena. Dica número 7 e a mais importante, tá? Porque eu já vi muita gente perder dinheiro justamente por não seguir essa dica. Não compre fundo imobiliário por dividend yield. Não compre um fundo imobiliário porque ele está pagando muito. O fundo imobiliário estar pagando muito não é fundamento, não é motivo para você comprar. Você precisa aprender a analisar um fundo imobiliário, entender quais são os riscos, entender como ele ganha dinheiro, entender se ele tem qualidade, se ele é bem gerido, se ele tem capacidade de gerar renda e assim comprar se o preço estiver bom ou não. Dividend yield não é fundamento. Mais uma vez eu falo para vocês. Se você compra por dividend yield, você compra porque um fundo está pagando muito, você corre o risco da ruína, porque não existe almoço grátis no mercado. Se um fundo está pagando mais do que a média, acredite, o risco dele é muito mais alto. O fundo pode estar pagando bem hoje e amanhã não pagar mais e as cotas despencarem. Ele pode ter problemas na carteira, principalmente os fundos de papel high yield, né, que a gente vê, pagam bem, mas o risco é absurdo. Você tem concentração de operações, você tem taxas muito altas. Então, da noite para o dia, você pode ver muitos problemas acontecerem naqueles fundos e do nada ele pode deixar de pagar, como aconteceu, por exemplo, no Tord. Além disso, se você compra por dividend yield, você não está analisando a qualidade do fundo. Você pode estar comprando um fundo ruim. A maioria conhece o HCTR, né? Um fundo que despencou nos últimos anos. Repare que hoje, se você olhar o dividend yield, ele paga 1,25%. Tá cheio de problema na carteira dele, né? Um fundo complicado, gestão
muito misteriosa, né, para dizer o mínimo. Então você tem aqui uma armadilha, né? Você pensa, nossa, paga muito bem, vou comprar, tô ganhando mais de 1% ao mês. Mas é um fundo extremamente complicado. O Deva, que eu mostrei aí, que tá com a carteira só 33% dela adimplente, paga 1,22 no último mês, né? Então, o dividend yield atrativo. Quem olha por dividend yield vai comprar Deva, vai comprar HCTR. O pessoal tem falado muito nesse fundo para mim, né? Um fundo high yield de papel, o CACR11. Acontece que paga muito bem, 1,23% de dividend yield, mas você tem uma concentração do PL, do patrimônio líquido, em dois devedores. 42% do PL do fundo vem de dois devedores. Então você tem um risco muito grande atrelado ao fundo. É isso, pessoal. Não existe almoço grátis no mercado. Se o fundo paga mais, saibam, tem um risco maior. Ele pode também estar alavancado, ele pode ter RMG, como é o caso do Core, por exemplo. E você, segue alguma dessas dicas? Eu quero muito saber. Escreve aqui para mim que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal se gostou.